Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição de hoje. Conhecimento no campo. Produtores de Itabi e de municípios do Alto Sertão Sergipano participam de encontros sobre o uso da moringa e da glicídia como alternativa para a alimentação do rebanho e renda no campo. Fomento Rural. Produtores da agricultura familiar de Boquim investem em novos projetos com apoio e incentivo financeiro dos governos federal e estadual. União em prol da coletividade. A Associação de Agricultores Familiares de Lagarto organiza a distribuição de lavouras em áreas compartilhadas e fortalece a produção com diversificação e solidariedade. E ainda, em Salgado, a Casa Serena se destaca como espaço de acolhimento, apoio e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. Fique com a gente, o Sergipe Rural está só começando. No município de Itabi, no Alto Sertão Sergipano, um projeto agrícola que envolve a moringa e a glicídia leva conhecimento e incentivo aos produtores rurais da região. E o Dia de Campo promovido pela Indagro e o Prodeter do Banco do Nordeste mostrou como essas forrageiras podem fazer a diferença na alimentação animal e ao meio ambiente. Confira os detalhes da reportagem de César Menezes e Jorge Henrique. Você já ouviu falar na moringa e na glicídia? Essas plantas com nomes diferentes foram tema de uma palestra voltada para produtores rurais e representantes do poder público no interior de Sergipe. O encontro aconteceu no sítio Cajueiro, em Itabi, e mostrou o potencial dessas leguminosas que podem fazer a diferença na rotina do campo. A glicídia, que tem em média 24% de proteína, a moringa chega em média 30%. Então são duas plantas com altos teores de proteína e que temos o objetivo de orientar os produtores da nossa região, porque elas baixam os custos de produção de leite, economizando na compra da ração de soja. A moringa é considerada uma planta nova no cultivo rural. No sítio Cajueiro, 1000 mudas foram plantadas e se transformaram em uma vitrine de conhecimento. A proposta chamou a atenção de agricultores que enfrentam dificuldades para alimentar o rebanho, principalmente durante a seca. Esse dia de campo é de suma importância para nós que convivemos aqui na região do semiárido, aqui no Alto Sertão, onde a questão das forragens de banco de proteínas tem sido inserido há muito tempo pela Embrapa, pela Indagro. E hoje aqui a gente vai discutir a questão da glicídia, né, e a da moringa. São duas espécies que têm um grande potencial proteico e que a gente está tentando levar e conscientizar os produtores a aderirem a esse plantio, a esse cultivo, porque diminui sensivelmente os custos deles com relação a rações, né, ao uso da soja. Então a gente está aqui para aprender. E um evento como esse faz com que os municípios circunvizinhos possam vir até aqui conhecer esse campo de mudas que Aldo produz aqui, para que possa levar até suas propriedades e assim diminuir o custo da sua produção agrícola. A moringa, a glicídia, que são plantas já cientificamente comprovadas, faz com que o produtor possa ter a sua área e a sua propriedade mais arbústea e com alimento para os períodos mais necessários na produção de leite. O encontro reuniu produtores de várias regiões do São Francisco, Alto, Médio e Baixo. A ideia é disseminar o uso da moringa, que também pode ser usada para arborização de escolas e projetos de reflorestamento, contribuindo com o meio ambiente, contando com o apoio da Indagro. Aqui a gente vai falar sobre o sistema de produção da moringa, que é relativamente fácil, né? Uma cultura que tem um poder germinativo muito bom, se desenvolve muito bem. Vamos falar de espaçamentos, né, entre plantas, entre linhas, espaçamentos adensados e como a cultura pode ser introduzida na sua agrofloresta ou nas suas pastagens, né, como cortina corredor vivo. Por florir o ano inteiro, a moringa serve também para apicultura, propício para a produção de mel e com crescimento de 2 a 3 meses, com galhos de até 2 metros no ponto para a silagem. Já a glicídia pode ajudar no sombreamento para animais, servindo como cerca viva. Para se ter uma ideia da importância da moringa, ela é considerada a árvore da vida, uma das plantas mais importantes, principalmente na captação do CO2. Aldo Mota conta que conheceu a moringa há 4 anos e hoje já produz mudas em sua propriedade.
É uma planta rápida de crescimento. Você, ao plantar com 3 meses, você já tem galhos de mais de 2 metros que você poda e você ali faz a silagem para os seus animais. E ela também você pode dar in natura. Você pode fazer a silagem no mesmo momento da silagem, ou você cortar galhos e você destalar ali as folhas e você dá aos animais. O projeto vem dando certo e conta com o apoio de órgãos públicos que apostam no desenvolvimento sustentável da região, através de parcerias com o Prodeter do Banco do Nordeste. A gente, junto com os parceiros, a exemplo de Endagro, a exemplo de Senar, das secretarias de agricultura dos municípios aqui jurisdicionados, a gente vem justamente trabalhando, incentivando, buscando parcerias para proporcionar uma melhoria de condições de trabalho e melhoria das condições sociais do produtor, que essa é a missão do Banco do Nordeste. E hoje a gente está aqui sendo agraciado com esse dia de campo. Fortalecer o campo, a agricultura, e agora aqui com a presença de pessoas de diversos locais, aqui, diversas cidades aqui vizinhas, então está sendo muito importante para levar o aprendizado sobre essas duas plantas, que elas irão inclusive fortalecer a agricultura através da alimentação dos animais e futuramente a produção de leite. Como eu gosto de falar, ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa dessas parcerias para que a gente possa crescer e desenvolver mais a agricultura, não só da nossa cidade, mas também das cidades vizinhas. E em diversas regiões de Sergipe, o programa Fomento Rural vem transformando realidades. A iniciativa do governo federal, em parceria com o governo de Sergipe, destina recursos a pequenos produtores rurais inscritos no CadÚnico. A ideia é gerar renda, fortalecer a produção e manter a população no campo. Veja como funciona o programa na reportagem de Jamiles Batista. O programa Fomento Rural está sendo executado em Sergipe pela Endagro. A iniciativa estimula pequenos produtores a investirem em seus projetos com o objetivo de fortalecer a produção no campo. Um dos principais critérios para receber o benefício é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O governo do estado, através da Endagro, conseguiu essa parceria com o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, e o pequeno produtor rural e o agricultor familiar, ele está recebendo esse fomento de R$ 4.600 para montar seu pequeno negócio, seja ele qual for. Aqui o exemplo de Dona Benalva é um galinheiro de galinhas poedeiras, está aqui. Ela construiu o galinheiro, comprou os pintinhos e ela vai produzir ovos, né? Então mostra que esse exemplo dá para a família o que nós chamamos de sucessão. Os filhos têm que ver o sucesso dos pais para poder dar sequência ao seu negócio. Então, Sergipe está no caminho certo. O governo do estado de Sergipe, através da Endagro, na parceria com o governo federal e o MDS, já trouxe mais de R$ 2 milhões de investimento para esses pequenos produtores rurais. E vamos avançar muito mais, não tenha dúvida. Ana Maria é uma das beneficiadas. Produtora de plantas ornamentais, ela recebeu R$ 4.600 por meio do programa. Um incentivo que tem ajudado a melhorar a produção e a renda. Graças a meu Deus que eu tive a oportunidade de participar desse projeto, né, através do governo do estado. Muito obrigado, porque eu desempenhei mais as minhas plantas, né, e comprei o que eu estava precisando, que é carrinho de mão, é bomba d'água, caqueiros, né, para diversidades. E eu estou muito satisfeita, muito feliz. Espero que outras pessoas, né, como eu, alcancem esses benefícios, que nos amplia mais nossas vidas. E foi maravilhoso. Eu só posso agradecer a Deus e esse projeto maravilhoso desses técnicos e da Endagro, né? Já a produtora rural Benalva de Menezes decidiu investir o recurso na criação de aves. Com o dinheiro, construiu o primeiro galinheiro da propriedade e comprou 100 pintos. Se você pega aquele dinheiro, né, aí você invista, que depois lá na frente você vai ver a importância, né, saber aplicar. E eu apliquei direitinho. O resultado está aí. O programa também chegou até Ivanice Lima, conhecida como Rosa, é dona de uma pequena mercearia. Quando já pensava em fechar as portas, foi surpreendida com a chegada do benefício, que garantiu a continuidade do comércio. A importância do fomento rural, eu só tenho que agradecer, né, a Endagro,
agradecer o governo e agradecer a equipe da Indagro, né, também, que foi um projeto que veio na hora certa, no momento certo, e quando eu pensava que tudo ia parar, continuou, através desse projeto, através, né, desse benefício que veio para a gente. E aí eu só tenho que agradecer a Deus e a equipe, porque foi através desse projeto que o meu comércio começou a crescer e a cada dia está se evoluindo. A Indagro também acompanha os beneficiários com assistência técnica, orientando sobre a melhor forma de aplicar o dinheiro e garantir retorno para o desenvolvimento da atividade. O primeiro passo, né, é fazer o diagnóstico dessas famílias, dos possíveis beneficiários, aqueles que são inscritos no Cade Único, que fazem parte do Bolsa Família, que é um dos critérios para ser atendido pelo programa Fomento Rural, é fazer o diagnóstico para ver a vocação da família, né? Se ela já desenvolve alguma atividade produtiva, porque pode ser em atividades rurais e não rurais. No caso da dona Benalva aqui, ela escolheu a avicultura de postura. Mas tem famílias que optam por ser um salão de beleza, uma borracharia, as próprias plantas ornamentais, cultivo de maracujá, de mandioca, de outras atividades. Então, feito o diagnóstico, nós partimos para o projeto produtivo, né? Que é elaborar o produtivo para a família explicar de que forma ela vai investir os R$ 4.600 que são pagos em 2 parcelas. Primeiramente sai R$ 2.600, depois que a família investe esses recursos, a gente faz o laudo, né, o acompanhamento para ver se realmente a pessoa adquiriu aquilo que está lá no projeto. E aí então a família recebe a segunda parcela, que é os R$ 2.000. E nesse caso aqui a gente está muito feliz porque está vendo que a dona Benalva empregou os recursos exatamente naquilo que ela se propôs a fazer, já fez o galinheiro, já comprou as aves e agora é só esperar a produção de ovos e melhorar a renda da família e a qualidade de vida também. A seguir, vamos mostrar como produtores de lagarto têm apostado na diversificação de cultivares para garantir mais renda na agricultura familiar. É depois do intervalo, a gente volta já. De volta do intervalo, a gente vai agora para o município de Lagarto, na região centro-sul do estado. Lá, em meio à produção de mandioca e milho, o abacaxi começa a ganhar espaço entre os agricultores, uma nova aposta que fortalece a renda e incentiva a diversificação na lavoura. José Raimundo é integrante da Associação dos Futuros Produtores do Nordeste, sediada em Lagarto. Criada em 1988, a associação reúne lavouras distribuídas em 15 tarefas de terra. 2 delas cultivadas por José, que planta mandioca, milho e batata. Há 2 anos ele encontrou no abacaxi uma nova fonte de renda. A gente plantava rama de batata, o milho, a macaxeira. Aí eu estou buscando essa outra alternativa, essa cultura agora aqui para a região. Isso aqui foi um cunhado meu lá do povoado Riachão, que ele incentivou para eu plantar. Aí eu peguei e plantei. É o 2º ano que eu estou com ela. O 1º ano deu certo. Aí eu tentei novamente para dar certo nessa agora. Próximas às plantações de abacaxi estão as lavouras de batata do produtor José Antônio. Rogério, também associado, cultiva uma tarefa e meia de milho e reconhece a importância da associação. A importância da associação na comunidade, em questão de pessoas que não têm terra, ela dá a cada um que não tem terra um pedacinho para trabalhar, para colher, mas assim com a condição, né? E aqui a gente não trabalha com agrotóxico, trabalha de forma natural. Com 37 anos de existência, a associação tem papel fundamental na vida de agricultores que não possuem terras próprias para trabalhar. Foi fundada em 1988, é proprietária desse terreno desde então. Ela já foi criada e também logo foi esse terreno adquirido, né, por o governo federal para ela. E ela é uma representação da sua comunidade. Ela trabalha aqui nesse terreno dela, que são 13 tarefas de terra,
principalmente com os agricultores da comunidade que não dispõem de terra. São pessoas que não têm a própria terra, só têm a sua casa com o quintal, e aí a gente disponibiliza o terreno para que eles desenvolvam as suas atividades agrícolas e também tenham seus direitos estabelecidos como o homem do campo. O agente de campo do município falou sobre o mapeamento da região, que tem o objetivo de auxiliar os pequenos agricultores. Trazer a interligação entre o produtor e a agricultura, o secretário da Agricultura, aqui para possíveis irregularidades, a gente corrigir, trazer os engenheiros agrônomos, os técnicos, para poder a gente dar uma maior produtividade aqui ao homem do campo. Eu moro aqui na região, já tenho conhecimento aqui com os produtores, aí daí veio essa importância da gente dar um maior ênfase para o trabalho desse pessoal aqui. A associação é reconhecida pela produção de alimentos agroecológicos, com apoio da Prefeitura no desenvolvimento da agricultura local. Aqui vocês observam que se planta de tudo. Aqui tem mais de 10 variedades de alimentos. Então são alimentos agroecológicos, né, que é aqui nessa área do perímetro irrigado. Então, para a comunidade, né, e para o município de Lagarto, ele tem de uma importância de gerar alimento saudável. Então esse é o objetivo dessa associação, né, trabalhando a comunidade para que a própria comunidade tenha o seu próprio alimento e os excedentes possam passar para aquelas pessoas, né, que vai adquirir produtos de qualidade. Saímos do povoado Tapera do Saco em direção ao assentamento Antônio Conselheiro para conversar com Josefa, uma produtora que foi beneficiada pelo programa de distribuição de sementes ofertados pela Prefeitura de Lagarto. Dona Josefa cultiva batata, milho, banana, couve, quiabo, mandioca e muitos outros alimentos. Ela foi beneficiada com 10 quilos de sementes de milho por meio do programa de distribuição de sementes da Prefeitura de Lagarto e destacou a importância desse auxílio. A importância de receber esse milho pela Prefeitura foi as equipes da Secretaria, que veio ao nosso assentamento Antônio Conselheiro, recebemos esse milho e a importância desse milho está aí plantados, né, para ter uma colheita, para dar para os bichos, galinha, animais, e ter aquela produção, né, para a gente ter a produção para o consumo. Lagarto é reconhecido como um dos maiores produtores da agricultura familiar em Sergipe. Por isso, a Prefeitura tem buscado os pequenos agricultores no fortalecimento da produção e geração de renda. Lagarto ele se destaca, né, pela agricultura camponesa familiar. Lagarto ele é 80% da produção agrícola vem da agricultura familiar. Então você vê a diversidade de produto que é produzido no nosso município, né, da onde o próprio município hoje, a Secretaria de Agricultura, vem desenvolvendo também projetos, né, de bovinocultura, de avicultura, para a produção de leite e ovos também, para agregar para essas agriculturas camponesas. Então, essa é a preocupação do município, fazer com que o município desenvolva dentro das suas culturas, né, de cada família. E chegou a hora de saber como fica o tempo nos próximos dias aqui em Sergipe. A previsão indica variação no clima em diferentes regiões do estado, com algumas áreas ainda marcadas por instabilidades. Confira no mapa. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte em todo o estado no sábado e domingo. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. No sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, pode ocorrer chuva rápida em áreas isoladas da região agreste. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 35 graus. No município de Itabi, a máxima deve chegar aos 33 graus, 34 em Telha e 35 graus em Pacatuba. A seguir, você vai conhecer o espaço em Salgado que é refúgio e oportunidade para mulheres em situação de vulnerabilidade. A Casa Serena. É depois do intervalo, a gente volta já. E chegou a hora de enviar o seu recado. Vamos conhecer agora os telespectadores que interagem hoje com a gente. Abraço especial ao Lariovaldo, que parabenizou a equipe do Sergipe Rural. A Gilvânia, ligada em Tobias Barreto.
ao Marcelo, que nos acompanha de Guararapes, São Paulo, ao Arimateia, que elogiou a reportagem de comemoração aos 50 anos da Embrapa, e ao José Alves, pedindo bênçãos na estrada, porque está retornando a Sergipe. Comentários assim irrigam o Sergipe Rural. Participe você também. Conte de onde assiste, envie sugestões e fortaleça essa corrente de gente do campo. Obrigado pelo carinho de todos e ao seu Arnaldo Gomes de Matos, que mora em Jundiaí, São Paulo, mas é de Gararu. Só assim ele mata a saudade de Sergipe. Lembrando que você também pode participar. É só enviar mensagens pelo YouTube do programa, também através do Instagram e ainda por meio do nosso WhatsApp. Anote o número 999284631. Participe. E no município de Salgado, no centro-sul do estado, um trabalho social vem fazendo a diferença na vida de mulheres em situação de vulnerabilidade. O Centro Educacional Casa Serena une acolhimento, atividades educativas e geração de renda. Conheça agora essa iniciativa inspiradora que tem mudado vidas no interior de Sergipe. Na cidade de Salgado, a 55 quilômetros de Aracaju, encontramos o Centro Educacional Casa Serena, um espaço de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. No local, são desenvolvidas diversas atividades sociais. Casa Serena, ela surgiu há muitos anos. Aqui funcionava um orfanato fundado pelo padre Luciano, um padre italiano, que esteve aqui em Salgado muitos anos e construiu essa obra gigantesca, com muitas obras sociais associadas. Depois, com o passar dos anos, padre Luciano passou para a nossa congregação, a qual eu pertenço, a Congregação das Pias Mestras Venerini. E nós continuamos essa obra com projetos sociais. Não foi possível continuar o orfanato, mas a gente continua com obras sociais. Essas obras incluem projetos que a gente trabalha com as mães, com as crianças da zona rural, da periferia da cidade. As mães, elas vêm aqui durante as manhãs. Temos 3 grupos, divididos em 3 grupos, onde elas fazem artesanato, culinária, também fazem a costura. E também são voluntárias da obra quando a gente precisa, para eventos, para qualquer ocasião que é necessário, todas se somam e apoiam nos trabalhos todos necessários aqui. O centro é mantido por voluntárias, mas conta com o apoio da prefeitura, que disponibilizou uma funcionária contratada para ajudar nos trabalhos. A importância dessa ajuda é gigantesca, porque seria muito difícil a gente dar conta de um projeto grande sem nenhum funcionário, né? Porque as voluntárias, elas estão somando, elas vêm, mas voluntário vem no seu tempo livre, geralmente, né? E a funcionária estando aqui a semana toda nos permite garantir a alimentação das crianças e dos grupos todos, fresquinha, todos os dias e de qualidade. Então, a gente tem um agradecimento enorme por esse apoio da prefeitura aqui na nossa obra social. E a gente também tem apoio da Caritas, né? A gente tem parceria com a Caritas. São 2 projetos com a Caritas que a gente tem parceria, que é o projeto ISA, Ação e Proteção contra a Exploração Sexual Infantil, né? Abuso e exploração. E temos também o apoio com o grupo de mulheres, que a gente trabalha, né? As formações e a conscientização que é contra a violência, né? Da mulher. Um dos grupos que atua no espaço é o Flores da Serena, formado por mulheres que produzem e comercializam itens artesanais. Érica, que faz parte do grupo há 5 anos, fala sobre os produtos e a importância do centro na vida das participantes. A gente faz vagonete, faz costura, de tudo um pouco, fuxico, que é esses bordadinhos, de tudo a gente faz um pouco aqui na Casa Serena. Sempre a gente trabalha sobre essas coisas aqui, escola, a gente estuda também, tem os nossos filhos que vêm para cá também. Outra iniciativa é o Grupo Sabores da Serena, formado por 4 mulheres responsáveis pela produção de biscoitos de amido de milho e balas de leite para venda. Além disso, elas preparam refeições para as mulheres atendidas pelo centro e para as crianças da comunidade, que também são acolhidas. Aqui a gente realiza os docinhos para vender, que a gente leva para a feira também aqui. E a gente serve almoço para os meninos, almoço, lanche, café da manhã para as mães. E mais algumas pessoas que aparecem por aqui, a gente também serve a eles. A Prefeitura de Salgado é uma grande parceira do trabalho realizado pela Casa Serena, contribuindo para o fortalecimento das ações desenvolvidas no espaço.
Esse trabalho aqui da Casa Serena já é histórico e todas as nossas ações é para fortalecer o que já é de bom para a sociedade, o trabalho com a mulher, com a família, com os jovens. E sempre que a gente tem a oportunidade de estar ou com um curso, ou com um edital, ou com uma feira, a gente forma conjunta para ajudar as mulheres e a instituição. A gente está aqui em conjunto também, fortalecendo, é uma rede de apoio. O Centro Educacional Casa Serena também recebe e comercializa produtos da Fazenda da Esperança, do município de Lagarto. Parcerias com outros projetos sociais ajudam na obtenção de materiais. Um dos exemplos é a reutilização de velas de igrejas, transformadas em novos produtos com diferentes formatos. Tudo com um único objetivo: gerar renda para as mulheres atendidas. O reconhecimento, a autoestima, o pertencimento dela também é trabalhado com as irmãs e com os outros profissionais. Então, assim, trabalha o todo para desenvolver, só que na perspectiva solidária, em conjunto. E o Sergipe Rural de hoje vai ficando por aqui. Mas a gente volta na próxima semana com muito mais histórias e iniciativas que transformam o campo sergipano. Não esquece, você pode mandar sugestões pelo e-mail pgmsergiperural@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 999284631. Até lá!